Ora, gente, se nós temos tantos textos assim, em que a palavra apostasia aparece com sentidos diferentes de desvio espiritual, desvio doutrinário, e se a maioria dos textos usa a palavra no sentido de separação física e espacial, por que, por cargas d'água, que 2 Tessalonicenses 2:3 tem que ser usado no sentido espiritual? Por que não seguir a regra? A maioria das vezes que a palavra apareceu foi usada no sentido de afastamento físico, o que quer dizer que provavelmente a palavra apostasia ali está sendo usada como separação, como partida, retirada. E tudo isso nos mostra que a palavra apostasia era de fato usada dessa forma, não somente no ano 200 a.C., como fez Arquimedes, mas também no período patrístico, depois de Cristo, de Paulo. No período patrístico, a palavra apostasia também foi usada assim. A primeira tradução do Novo Testamento grego para outra língua, foi a Bíblia Vulgata, que é uma Bíblia em latim. Nessa tradução, Jerônimo, ele traduziu 2 Tessalonicenses 2:3, a palavra apostasia, pela palavra retirada. Ele colocou a palavra latina dissessio, que significa partir, partida. Ele colocou assim. Veja você, uma das mais antigas versões do Novo Testamento grego já usou a palavra partida. Na verdade, muitas versões em inglês foram publicadas, as mais antigas, com a palavra partida. Algumas versões que traduziram essa palavra por retirada são versões em inglês. Wycliffe Bible, que foi publicada em 1384, a Tyndale Bible, que foi publicada em 1526, a Coverdale Bible, que foi publicada em 1535, a Cranmer Bible, que foi publicada em 1539, a British Bible, que foi publicada em 1576, a Beza Bible, que foi publicada em 1583, e a Geneva, que é a Bíblia de Genebra, né, que nós temos em português também, mas estamos falando aqui da edição de 1608. Estas edições, estas Bíblias que foram lançadas antigamente, todas elas trouxeram uma variante ou outra da palavra departure, que é partida, retirada, partida, em inglês. Todas elas. Não vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, até como se fosse a gente que tivesse escrito essa epístola, supondo que já tenha chegado o período da ira de Deus, da tribulação, do dia do Senhor, como a gente viu. Aí no versículo 3 ele fala: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto, o dia do Senhor, não o arrebatamento do versículo 1, mas isto, o dia do Senhor, a tribulação, o juízo de Deus, ninguém vos engane, porque isto não acontecerá sem que, primeiro, antes de qualquer coisa, venha a retirada, e aí sim seja revelado o homem da iniquidade. Ou seja, a tribulação não pode começar enquanto a igreja não sair. Não pode acontecer a tribulação enquanto não houver a retirada, a partida do corpo de Cristo da terra. A palavra apostasia se encaixa muito bem, porque significa partir, separar-se, ser retirado. E Paulo está falando, não tem como a tribulação começar antes da igreja ser retirada. Aí ele diz: vocês não se lembram de que quando eu estava convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém. Gente, quando Paulo diz assim, e agora vocês sabem o que detém ele, e agora vocês sabem, é porque ele só pode ter falado agora sobre o que impede ele de se manifestar. Não é verdade? Ele deve ter falado alguma coisa aqui nos versículos para trás, que ele revelou o que é que detém ele, porque ele fala e diz, e agora vocês sabem o que o detém. O que foi que ele disse que justifica esse argumento? Agora vocês sabem o que o detém. Ele disse, não vai acontecer o período da tribulação, o homem da iniquidade não vai se manifestar enquanto a igreja não for retirada. Então, só que agora ele usa uma expressão diferente. Ele diz, agora vocês sabem o que o detém. O que fica implícito é que, enquanto a igreja estiver aqui, a igreja detém a operação da iniquidade, detém a ação do reino das trevas. A presença da igreja detém o anticristo.